E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo sobre mecânica clássica. Esse semestre vai ser o último vídeo sobre corpos rígidos. Eu vou terminar o assunto do peão simétrico. Vou fazer uma análise parcialmente qualitativa dos possíveis movimentos do peão que envolvem dois fenômenos, de nutação e precessão. Para isso a gente vai para um gráfico e analisar pontos críticos e pontos de retorno do peão. Bom, eu vou continuar a apresentação, que a gente fez no vídeo passado, e aqui nós vimos todo o problema do peão simétrico, os dois sistemas de coordenadas, força externa, como é que a gente analisa a matriz de inércia e como a simetria do peão afeta a disposição dos momentos de inércia do peão, aqui no caso a velocidade angular do peão, em termos dos ângulos de Euler, e as equações de Euler através dos invariantes A e B. B está relacionado à invariância do momento angular na direção vertical e o A está relacionado a essa equação de movimento φ ponto cosseno θ mais psi ponto igual a I sobre ZA. E depois nós vimos que a terceira constante de movimento, que é a energia, nos dá uma equação para U igual cosseno θ, e essa equação é possível de ser resolvida com essa quadratura. A gente não vai resolver a quadratura, muito embora essa quadratura tenha soluções conhecidas, como funções elípticas de Jacobi, se eu não me engano, mas a intenção hoje é a gente analisar qual é o problema análogo que dá origem a um potencial efetivo desse problema, pontos de retorno e pontos críticos do potencial efetivo. Então vamos falar um pouquinho do sistema análogo. Bom, a equação para U, lembra que U é igual a cosseno de θ, e θ é o ângulo polar entre o eixo do peão e a vertical, é dada por essa expressão aqui. Eu vou escrever essa expressão da seguinte forma: meio de U ponto ao quadrado mais V de U, aqui está errado, V de U igual a zero, que o V de U é menos essa expressão aqui, do lado direito da equação de U ponto ao quadrado, dividido por 2. Essa equação aqui, que é meio de U ponto ao quadrado mais V de U igual a zero, a gente pode considerar que é uma equação para uma partícula de massa 1 e potencial efetivo V de U, que é um potencial polinomial de terceiro grau. Aqui eu não coloquei, esse cara aqui deveria ser a energia dessa partícula, e nesse caso a energia é igual a zero. Então esse sistema análogo ele tem uma energia determinada, que não é a energia do peão, é a energia do sistema análogo. Estou considerando como sistema análogo uma partícula de massa unitária com potencial de terceiro grau e energia zero. Esse potencial aqui é o que eu chamo de potencial efetivo. Para esse problema, é com esse potencial que eu calculo pontos críticos e pontos de retorno. Por exemplo, com os pontos críticos, como o potencial é de terceiro grau, claro que a equação que vai me determinar os pontos críticos, que é dado por dV du igual a zero, vai ser uma equação de segundo grau. Então, no geral, eu tenho dois pontos críticos. Esses dois pontos críticos vão depender dos parâmetros A, B e E, através de gama e lambda. Então, eu posso ter dois pontos críticos distintos e posso ter dois pontos críticos iguais. Posso também ter pontos críticos imaginários, ou seja, não existirem pontos críticos reais no meu problema. Isso também é uma possibilidade. Aqui nós vamos ver que para a gente ter estabilidade no movimento do peão, nós temos que ter ao menos dois pontos críticos distintos. Pontos de retorno. Bom, pontos de retorno vão obedecer a equação V de U igual a zero, já que a energia total desse sistema análogo é igual a zero. E a forma particular desses pontos de retorno, claro, eu poderia calcular, mas é irrelevante porque eles vão depender especificamente das constantes A e B, gama e lambda. E nós já sabemos, pela teoria de equações cúbicas, que eu posso ter três casos. Posso ter três raízes reais distintas, três raízes reais, mas uma delas é dupla, ou seja, na prática, duas raízes. E eu posso ter uma raiz real e duas complexas. Aí nós vamos ver no gráfico. Mas primeiro vamos notar que o domínio de U é um intervalo de 1 a 0, já que θ vai de 0 a π sobre 2 e o U é igual a cosseno de θ. Vamos dar uma olhadinha num gráfico aqui. Eu vou, de cara, introduzir uma função, que é uma função de terceiro grau, e aqui eu vou supor que ele vai ter pelo menos duas raízes no domínio de U. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar tal ponto U igual a 0, aqui está o ponto U igual a 1.
eu vou colocar com a primeira raiz 0,3, a segunda raiz 0,5 e a terceira raiz 1,5. Eu achei que ficou muito pequeno, eu vou colocar 2,5. Se eu colocar essa raiz 2,5, eu vou ter... Eu quero que essa área aqui fique maior. Então, em vez de colocar 0,3, eu vou colocar aqui 0,1 com a primeira raiz e 0,7 como a segunda raiz. Aí, maravilha. Vou colocar uma reta perpendicular aqui em 1 para delimitar o domínio e uma reta perpendicular em 0. Né? Essas duas retas aqui vão me delimitar o domínio. Esse é um caso aqui que eu tenho 3 raízes reais distintas. Percebam que a energia é 0, certo? Essa reta entre A e B, que eu vou pintar de azul, é o valor da energia do meu sistema análogo. Então, note aqui que eu tenho 3 pontos de retorno, que são pontos em que a velocidade é 0, que eu vou chamar de U1, U2 e U3. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que é impossível que eu coloque condições iniciais no meu oscilador de modo que ele comece, por exemplo, entre 0,7 e 1 para o valor de U. A única forma de eu ter um movimento mais estável é eu escolher condições iniciais de maneira que o ângulo θ comece entre 0,1 e 0,7 aqui, ou seja, entre essas duas raízes. Por quê? Porque aqui é onde o sistema classicamente pode existir, entre esses dois pontos de retorno. Como eu estou no intervalo de 0 a 1, qualquer condição inicial que eu escolha para o peão, obrigatoriamente vai ter que colocar o peão entre essas duas raízes aqui. A gente pode, inclusive, ver o caso em que duas das raízes são iguais. Vamos colocar aqui, por exemplo, x menos 0,3, x menos... Vamos colocar o 0,7 ao quadrado. Olha o que acontece aqui nesse exemplo. Eu tenho uma zona aqui em que o peão é estável, certo? Mas eu tenho aqui um ponto de equilíbrio instável, que é o 2, que é 0,7, que o peão, quando chegar aqui, qualquer instabilidade faz com que ele passe para o outro lado e se torne instável. Eu posso pegar um outro caso de raiz dupla, que seria a primeira raiz ao quadrado. A primeira raiz ao quadrado, por exemplo, eu não tenho nenhum caso estável permitido para o peão. O único caso que eu tenho em que eu tenho um regime de movimento estável para o peão é, de fato, aquele em que eu tenho 3 raízes reais distintas. Então eu tenho essa área entre o 1 e o 2. O 3 aqui está fora do domínio, então não interessa, embora ele entre nas soluções do problema. Então, entre esses dois pontos de retorno, o θ oscila. E esse é um movimento que a gente chama de nutação. Uma vez que apenas o caso de 3 raízes reais representa um movimento estável para o peão, nós vamos supor condições iniciais, claro, que coloquem o peão entre o 1 e o 2. E aí o que vai acontecer? O peão vai ter um comportamento em θ que é oscilar entre θ1, que é o arco cosseno de U1, e θ2, que é o arco cosseno de U2. E esse comportamento é chamado de nutação. É horizontal. E esse aqui é o eixo do peão. O eixo do peão, num regime estável de movimento, ele faz assim. Ele pode ir girando. E no caso que 2 dos pontos de retorno são iguais, eu tenho instabilidade, né? O outro regime de movimento que aparece é chamado de precessão. Para isso, a gente analisa o comportamento do ângulo azimutal φ, que é o ângulo azimutal da vertical. E ele se relaciona com U, que é cosseno de θ, por essa equação, b menos AU, 1 menos U ao quadrado. Então, essa aqui é a velocidade angular na direção z'. O comportamento dessa velocidade angular vai depender dos valores de B. Então, por exemplo, a gente percebe que se U for igual a 0, ou seja, se θ for π sobre 2, B é a velocidade angular e é uma constante. Então, se eu tiver um regime do movimento do peão que começa exatamente com ele na vertical, ele tende a ficar ali na vertical, sem movimento de nutação, com velocidade angular φ ponto constante. Agora, e o ponto U igual a 1 é um caso assintótico, no qual essa velocidade vai para infinito. Mas como a gente viu, o sistema nunca chega, um sistema estável, idealmente falando, nunca chega nesse caso assintótico. O que vai acontecer com uma análise desse ângulo é que esse ângulo vai oscilar com o valor do θ e ele vai ter 3 comportamentos distintos. Então, eu venho aqui para uma figura, que é a figura do Rossès e do Saletan. Eu vou colocar os créditos embaixo. O que vai acontecer? Se vocês pegarem o centro de massa do peão,
com centro na origem, ele vai percorrer, ou seja, o domínio dele vai ser uma esfera de raio L, que é essa esfera que está desenhada aqui. E o movimento de nutação é o movimento entre θ1 e θ2, é um movimento oscilatório. E o φ é o ângulo azimutal da esfera. Então eu tenho, aquela equação me permite ter 3 regimes de movimento. Um deles em que o centro de massa do peão ele vai oscilando de maneira que o θ ponto é sempre positivo ou o θ ponto é sempre negativo, que é da figura A, ou o θ ponto é sempre positivo ou o θ ponto é sempre negativo. Então ele vai nutacionar entre θ1 e θ2, mas ao mesmo tempo ele vai percorrendo a esfera e vai oscilar ao redor da vertical no sentido horário ou no sentido anti-horário. Esse movimento é chamado de precessão. O segundo caso, em que também acontece precessão, é o caso em que eu tenho uma velocidade angular distinta em φ, mas eu tenho uma mudança no sentido dessa velocidade. Então, quando chega em determinado ponto, vamos supor, se ele está nesse ponto aqui e vai caminhando para cá, aqui ele muda de sinal de novo. Então aqui essa é uma precessão tipo B, em que φ ponto muda de sinal à medida que θ evolui e o tempo evolui. Aqui tem um caso limite, em que φ ponto em θ2 é igual a zero. Então eu tenho essas cúspides aqui. Esses são os 3 regimes de movimento que a gente pode analisar. Essa análise ela não é feita geralmente de maneira analítica. Ela é feita geralmente de maneira gráfica, mas claro, está um pouco fora do escopo da gente fazer essa análise tão complexa, porque nós não vamos ter tempo de fazer, né? Então, essa oscilação em φ é conhecida como precessão. Daria para a gente estudar o peão simétrico com uma profundidade bem maior, né? Tem trabalhos científicos de 1980 com relação às soluções, às possíveis soluções desse peão. Isso só ilustra como corpos rígidos formam um conjunto de problemas complexo e fascinante. Mas a gente vai ficar por aqui por enquanto. Bom, pessoal, é isso. Então, por enquanto, isso vai encerrar nossa participação nesse assunto, que é de corpos rígidos. Bons estudos e até o próximo vídeo.